Para quem perdeu um ente querido por suicídio, quais são Hum. os primeiros passos para lidar com a culpa e o sofrimento? Pois Tá é, vendo a culpa, exatamente. A culpa né? sempre vai vir, né, porque a culpa é a lamentação de um ato que você não fez, tá. Então a gente sente culpa, né, até porque como a gente sempre tá e normalmente eu não conheço ninguém que tenha sentido culpa quando o resultado deu certo, Também né. não. Me culpo porque aquilo deu certo. Exato, né. Então a gente só vai sentir culpa quando o resultado deu ruim, na nossa Exatamente. perspectiva. E deu ruim nesse sentido que como eu trago que a culpa é uma potência impotente, e que não te leva a nada, mas a gente sente culpa, o antídoto da culpa é a gente falar: "Foi a única coisa que eu pude fazer naquele momento, É com o verdade. repertório que eu tinha, com a situação, com as informações que eu tinha". Então eu começo um trabalho de se perdoar e fazer com que a pessoa possa se perdoar entendendo que ela não tinha bola de cristal, Ninguém tem, né? ninguém tem. A gente não deveria ter feito, porque culpa eu aprendi com um autor chamado Medard Boss, de um livro Angústia, Culpa e Libertação, que culpa deriva da palavra dívida. Olha que Sim. interessante. E qual é essa dívida? É uma dívida impagável. Porque você se coloca em dívida e você coloca você que é o credor e o devedor ao mesmo tempo. Você Perfeito. começa a achar que você deveria ter. Então, por isso que a gente fala, deveria, falaria, faria. Não é isso. O verbo fica assim, eu poderia, eu falaria. Né? Então, Coisa que não era possível. Se exato. você soubesse, você não. Se você soubesse. Então, Exatamente. o primeiro trabalho com a culpa é você se perdoar que você não tinha o repertório suficiente para você saber que o desfecho ia ser um suicídio. E em relação ao sofrimento, também é inerente, porque, obviamente, as pessoas falam assim: até quando eu vou ficar com essa chaga aberta, Karina? E eu falo: qual é o tamanho e a dimensão do seu amor? Infinito. E eu falo: bom, o sofrimento não vai ser infinito, mas se o luto é o preço do amor, É o preço a pagar, é né? o preço que a gente vai pagar pela história que você viveu. E isso me faz lembrar de uma crônica do Rubem Alves que eu acho belíssima. Um trecho dessa crônica, ele traz o seguinte, que teve um marido que teve a morte da esposa. E ele vai com os deuses, tem um papo com os deuses, falando: deuses, devolvam a minha esposa para mim, porque está doendo muito. E os deuses falam: bom, contra a morte a gente não Não pode tem fazer como. muita coisa. Mas a gente tem uma solução para o seu sofrimento. É fazer com que você esqueça da história que você teve com a sua pessoa, com a sua esposa. Ele para, horrorizado, ele fala: não, tudo menos isso. Porque é a partir do meu sofrimento que eu mantenho a minha esposa viva Viva. dentro de mim. Então é isso que eu sempre trago para as pessoas em luto por suicídio. A culpa sempre vai vir, mas tome cuidado porque ela é uma cilada. E a cilada é que você deveria ter feito alguma coisa que você não teve o repertório para fazer. E o sofrimento, ele vai te ocupar durante muito tempo, você vai ficar em carne viva, mas você vai aos poucos fazendo a sua travessia, saindo da orientação para a perda, que a gente chama de um processo dual, do modelo de processo de luto, tá? E que a gente sai da orientação para a perda e você começa uma orientação para restauração para a tua vida. Isso leva tempo, Com certeza. né? É uma travessia, É uma né? travessia. Porque você começa aos poucos perceber que a vida vai te chamar. E aí E cabe a chama, né? você, chama. A vida não Chama. É para, né? A impressionante. vida É. não Não para. para, Não é isso? exatamente. Lenine. É, eu acho lindas. E É, olha qual o nome da música, Paciência, paciência. sabe? A Exatamente. vida pede e clama para que a gente descubra momentos, sabe? Da gente falar, bom, já que eu não posso lidar com essa situação, eu vou lidar com o meu sofrimento e eu vou honrá-lo. Honrar sofrimento significa você se tornar uma pessoa digna, para você falar: "Isso é meu também, e eu vou lidar com isso". E aí você vai E fazendo a vai tua travessia. continuar com E isso. vou con as coisas que eu mais falo, Bia, continua e respira. Respira e Exatamente. continua. Exatamente. Porque assim, a vida não para. Exato. Você volta ao movimento. É instintivo. É. Se você não
não paralisar, você volta. O pensamento oriental fala, né? Caiu 7 vezes, se levantou 8 vezes. Não é? É, E o exatamente. problema não é a gente cair. Porque quando a gente sofre, a gente fala, por que eu caí? Eu tenho que evitar a qualquer custo o meu sofrimento e o fato de eu cair. Não. O que a gente tem que torcer é para que a gente encontre recursos para se Para levantar. levantar. Não desista, né? É De não levantar. insistir, Insistir, persistir para não e desistir. paciência nesse E processo. paciência. Muita paciência. No processo de lidar com uma perda tão significativa como a de um filho, como podemos aprender a viver com a ausência e dar novos significados à vida? Eu organizei um livro sobre luto materno, tá? Que se chama Revés de um Parto. E esse Revés de um Parto, o título, ele vem de uma frase da própria música do Chico Buarque, né? Sim, revés de Pedaço de mim. pedaço de mim, ou né? metade arrancada de Isso. mim. E isso né? Porque a gente não tem filhos pra gente enterrá-los, Uhum. né? Isso para mim é uma dor contrassenso, assim, que você fala assim, Exatamente. gente, saiu daquela linha, daquele esperado, daquela perspectiva. Tanto é que a gente não tem. Revés de um parto. luto Eu acho materno. essa imagem lindíssima, foi ofertada para mim, inclusive, por uma das pessoas que escreveu o capítulo sobre luto por suicídio, que fica um buraco, É isso né? mesmo. Então, assim, realmente esse é um luto que a gente fala que é um luto sem nome. Como eu falo que é um luto por suicídio, é um luto sem nome, sabe? Porque a gente não tem aquele pai que morreu, a gente vira órfão. Né? A gente não tem um nome específico, nenhum título para aquele, né, Para esse esse luto. tipo de luto. A gente fala luto Concordo. materno, luto paterno, mas é uma dor sem nome. Né? Não tem nem denominação, Não né? tem. Perder um filho, né? O que a gente aprende num luto materno e que eu resolvi organizar esse livro quando eu estava na Argentina, no movimento das mães Ah, das da mães da Praça del Praça Plata. Rosada. Eu achei tão lindo aquele movimento, né, de mães que tiveram os filhos Que queriam mortos, enterrar seus filhos, queriam né? enterrar seus Mortos filhos, pela não ditadura, viram. isso mesmo, isso mesmo. Né? Então é um movimento que todas as vezes elas ficam naquela praça e que para mim foi muito forte. Eu falei assim, eu preciso fazer um trabalho que eu possa, né, trabalhar com o luto materno, que é uma das meus objetivos, né, de fazer esse acolhimento, mas não é para essa mãe superar, mas ela suportar a ausência e trazer muito mais o agradecimento de uma história que teve com o filho. Então, ele foi tão cedo, sim, todo filho vai cedo. Até Com porque a nossa certeza. expectativa é que ele nos enterre, Exatamente. né? Mas a ideia de que, assim, houve uma vida. E que muitas vezes os nossos filhos nos deram condições para a gente viver, mesmo que sejam poucos anos, mais um tempo em que a gente sentiu vida dentro da gente. E mesmo que tenha sido um filho adotado, né, Com existe essa relação, né, que eu acho lindíssima. Né, que essa possibilidade da gente gerar amor, oferecer cuidado. Então, quando uma mãe chega próxima a mim e fala, Karina, eu estou devastada, e eu falo, estranho seria se você não estivesse. Né? E a gente vai fazer essa travessia, porque nunca a gente vai ser o mesmo depois de uma morte de um filho, nunca a gente vai ser o mesmo depois de um suicídio. Aliás, nunca a gente é depois da morte de alguém que a gente ama. Com certeza. Só que a gente precisa aprender a olhar que todos nós iremos. E como é que a gente vai honrar essa história e tornar essa história uma história de amor que ninguém vai tirar. Até por transgressão à morte, sabe, Bia? Eu falo, Entendi, morte perfeito. você não vai tirar essa história que Você não pertence vai a mim. deixar de honrar o filho perdido, Isso. deixar de honrar a mãe perdida, o pai perdido. Honrar é isso. Perfeito, perfeito. É você, e isso eu também faço uma diferenciação entre perdas e partidas. Perder, a gente só perde aquilo que a gente nunca teve. Então,
a partida, a morte, que eu falo de morte real, né? É aquela morte que dói mesmo, mas eu nunca perdi. Então, essa é a minha transgressão e minha Entendi. indignação com a morte. É a assim, partida. é a partida. Eu prefiro falar assim, porque eu falo Todo mundo partirá morte. um dia. Pois é. Você pode ter alterado ali a previsão, mas a vida não é previsível. Quando eu falo, bom, aquele, né, assim, hoje eu vejo, todas as vezes que eu tô com muitas saudades da minha mãe, aparece uma libélula, eu falei, essa conexão não se perdeu, Não. né? Então, assim... Ela não é mais vista, mas Exato. ainda é sentida. Pois é. Isso é maravilhoso. E vivida. E aí a gente vai E fazendo... parte da sua vida. Isso. Né? De uma maneira que você está honrando a vida que ela teve um dia. Perfeito. Na sua vida. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. Muito bonito. A gente fica com um buraco, né? Que é linda essa estátua. Esse é lindo, nossa senhora. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.